Shalom Adonai. Essa série que a gente vai iniciar agora aqui no canal Yeshua é sobre a guerra espiritual. Qual é a tática que o inimigo está usando na sua alma para ele continuar trazendo para você escassez, enfermidade, derrota, crise no relacionamento, crise existencial? Qual é a tática que o inimigo usa para trazer a derrota na sua vida, principalmente na sua vida material? E o mais triste depois, como consequência, a morte espiritual. Esse é o maior dano. Então, nessa série, a gente vai te mostrar como que o inimigo está usando uma tática e como ele vem conseguindo sucesso sobre a humanidade. Ele consegue fazer isso, filho, tudo através do engano. Ele cria uma falsa imagem na sua alma. A gente vai iniciar bem do início e você vai conseguir entender essa guerra espiritual. Então vamos iniciar do início para você ter o entendimento de como essa guerra e o que o Messias falou dessa guerra e o que as escrituras falam dessa guerra. A partir de agora vai ser dado a você as armas corretas para você lutar essa guerra espiritual. E você será vitorioso. No final dessa série, a compreensão sua vai ser algo jamais visto ou explicado dessa forma, um evangelho com tanta profundidade. Então vamos iniciar esse estudo. Esse estudo, ele vai usar as escrituras como base. Tudo que for mostrado aqui vai ser feito em cima das escrituras, sobre a palavra de Yahweh. Então aqui na imagem, você está vendo um espírito, uma alma e um corpo. Aonde que está nas escrituras que eu tenho espírito, alma e corpo? Então vou pegar aqui as escrituras. Quando você lê 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o mesmo Yahweh da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Messias. Então, nesse versículo, ele está falando que você tem um espírito, você tem uma alma e você tem um corpo. O seu tempo é formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. Então vem essa pergunta: aonde que eu ganhei? Aonde que o meu corpo ganhou esse espírito? Você vai lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Yahweh formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está falando da criação do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. O seu corpo, ele não é eterno, ele vai morrer, ele vai virar pó. Ele foi feito da terra e ele vai voltar para a terra, ele se torna pó. Agora, a sua alma e o seu espírito, eles são eternos. E o que está no meu espírito, e o que está na minha alma, e o que está no meu corpo? A gente vai te explicar tudo para você conseguir entender essa guerra espiritual. E a partir do momento que você entende essa guerra espiritual, o inimigo não consegue mais te enganar. Ele não consegue mais fazer uma falsa imagem na sua alma. Essa série, a guerra espiritual, você vai ficar maravilhado, filho. Você vai conseguir ser, a partir de agora, um vencedor. Você vai conseguir trazer a cura para a sua enfermidade. Você vai conseguir trazer a abundância para a escassez. Você vai conseguir trazer alegria aonde tem tristeza. Tudo através do Espírito. Mas a gente vai explicar passo a passo para você ter um entendimento jamais visto dessa forma. Então, filho, no seu espírito você tem discernimento, você tem esperança, você tem adoração a Yahweh, você tem oração e você tem fé. Na sua alma você tem pensamento, você tem sentimento, você tem vontade, você tem consciência e você tem razão. E no seu corpo, filho, você tem visão, audição, olfato, tato e paladar. Antes de você aceitar o Messias no seu espírito, tanto o seu corpo, como a sua alma, como o espírito, está alinhado com o pecado adâmico que existe na sua carne. Então, quando você não aceita o Messias no seu espírito, o que acontece? Você tem corpo, alma e espírito alinhado com o pecado de Adão e Eva. Literalmente, você está morto espiritual. Porque a sua carne é adâmica. A sua carne, ela é corruptível. E o seu espírito, ele é incorruptível. A partir do momento que você aceita o Messias. Mas a gente vai explicar parte por parte. Porque a partir do momento que você entender parte por parte, você vai distinguir quais são os ataques que vêm vindo para a sua alma através da sua carne e quando provém do espírito. Mas quando provém do espírito, é algo bom.
porque vem da parte do Messias, quando você aceita o Messias. Tanto é que as Escrituras falam que a carne luta contra o Espírito. Então vamos mostrar isso nas Escrituras. Se você puder abrir as Escrituras na sua casa, e conforme você estiver assistindo esse vídeo, vai marcando os versículos, filho, e vai lendo os versículos na sua casa. Porque a fé vem pelo ouvir. Olha o que vai falar Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne, para você não satisfazer a vontade da carne. Porque a carne, ela milita contra o Espírito, ela luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Porque aqui, filho, é o Espírito do Messias, e aqui é o pecado de Adão e Eva. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne, ela é um obstáculo para você fazer o que você quer fazer no Espírito. Você conhece o Messias, quer fazer algo, mas a carne luta contra isso, para fazer uma falsa imagem na sua alma. E como que ela consegue fazer uma falsa imagem na minha alma? Através de palavra, filho. Palavras são semente. Quando você escuta uma palavra, é uma semente na sua alma. Nessa série, a gente vai fazer um vídeo só sobre palavras. Só falei algo aqui para você ter um entendimento. Mas ainda vou citar mais versículos aqui sobre a carne que milita contra o Espírito. Ela luta contra o Espírito. Ela quer a morte espiritual do seu Espírito. E ela tem que fazer isso se ela fazer uma falsa imagem na sua alma. Olha o que fala o versículo Romanos, capítulo 8, versículo 13. O livro de Romanos. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, morte espiritual. Mas se pelo Espírito, se você viver pelo Espírito, mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. Você vai matar a vontade da carne, a vontade do seu corpo, as paixões do mundo. Olha o que fala o outro versículo que vai te dar um entendimento surreal dessa guerra espiritual. Olha o que fala Romanos, capítulo 7, versículo 14, 21. Pegue as Escrituras, filho. É uma guerra espiritual. Você vai começar a vencer essa guerra se você conseguir ter o entendimento da forma que está sendo dado para você de uma forma simples. Olha o que vai falar. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. A lei é espiritual, mas eu sou carnal. Vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Tem hora que a gente não compreende a forma que a gente está agindo. A gente está agindo no pecado, mas a gente não quer agir assim. E olha o que ele fala. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Eu não estou fazendo o que eu quero, e sim o que eu detesto. Olha para você ver como é profundo Romanos. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado de Adão, o pecado adâmico. Você não está tendo força para vencer esse pecado, porque o inimigo ele criou uma falsa imagem na sua alma, uma falsa imagem de você. Aonde é para ter cura, está tendo enfermidade. Aonde é para ter vitória, está tendo derrota. Aonde é para ter alegria, está tendo tristeza. Mas toda essa falsa imagem foi criada através de palavras. E olha o que ele vai falar, vamos seguir. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O pecado adâmico, filho, o pecado adâmico, ele está na sua carne. Então, no próximo vídeo, a gente vai explicar essa guerra espiritual de uma forma simples. Se prepara para ser um vencedor. Shalom Adonai.